O que a gente pode fazer para inovar na nossa pousada, né? Para estar sempre aderindo a esses novos tempos, a esse novo milênio que nós estamos vivendo, que é o milênio da tecnologia, da inovação, onde as coisas estão mudando, né, rapidamente. Cada hora uma coisa já não é mais o que era e a gente tem que estar sempre acompanhando para que a gente possa não se perder nesse mercado novo, né? Que é o mercado da inovação. E o que isso tudo tem a ver com lucro, com aumentar lucro e tudo? Tem tudo a ver. Porque a partir do momento que você está inserido no mercado, a sua visibilidade ela é muito maior. E você vai ter um alcance muito melhor dos seus hóspedes. Porque a gente não pode ficar parado, né? Ficar parado no tempo e não aderir às novas mudanças. Quando eu comecei, né, com a minha pousada, há 21 anos atrás, não existia a internet, mas era muito pouco usada. Então, acho que muitas às vezes já tem também pousadas e hotéis há mais tempo, pode notar isso. Na época, funcionava mais através da indicação. As pessoas iam somente por indicação, boca a boca. No meu caso, eu lembro que a Secretaria de Turismo da cidade, ela que fazia as divulgações das pousadas. Geralmente a pessoa queria ir para um destino, ela telefonava para a cidade e quando ela telefonava, ela procurava, né, o setor lá da cidade de turismo e essa Secretaria de Turismo falava, olha, nós temos 5 pousadas na cidade, 10 pousadas. Aí passava para a pessoa os telefones das pousadas e o contato. Então, assim, a coisa era bem mais complicada, né? E outra coisa que existia, né, que existe hoje, mas é online, que é o guia 4 rodas. As pessoas que queriam saber para onde elas iam com mais qualidade, elas compravam o guia 4 rodas para se guiarem. E lá no guia, eles faziam esse trabalho de falar o que tinha nas cidades. Então, assim, muita coisa mudou em pouco tempo. A tecnologia, ela vem avançando muito rápida, né? E aí eu lembro também que depois, quando a internet começou a ficar mais forte na minha cidade, e aí começaram a vir pessoas oferecendo sites prontos que a gente colocasse o nome da pousada lá listado, você pagava mensal e esse site te divulgava, fazia esse trabalho que hoje a gente faz individualmente, né? A gente não precisa mais estar inserido dentro de um site do local, por exemplo, a não ser que você queira uma visibilidade a mais, mas hoje é mais comum que cada um faça o seu trabalho, né? Dentro desse universo gigante que é a internet. Realmente, o Guia 4 Rodas era excelente, né? Ele fotografava a pousada, né? Ele olhava os detalhes para poder realmente indicar. E ele colocava aquelas casinhas, né? Aquelas casinhas que falavam se a sua pousada tinha uma casinha, ou tinha 2, ou tinha 3. E aí a pessoa que tinha acesso e comprava o guia, ela ia olhar o que mais interessava por ali. Né? E era bem interessante, eu lembro dos selos do Guia 4 Rodas, que eu colocava os selos na pousada falando que tinha sido visitado pelo guia e tudo. Esse era um marketing daquela época, né? E aí a gente pode perceber como que isso mudou rápido até, né? Hoje a gente coloca a nota do Booking, outras coisas, né, para mostrar para o hóspede ali, mas o que ele olha mesmo é lá na internet, né? Ele vai direto no Booking ou algum outro meio, né, do Google, ele procura a cidade no Google, quem está divulgando mais vai sair na frente, então tem muitas outras coisas. Então, como vocês podem ver, naquela época era mais complicado, né, a indicação, você tinha que fazer um excelente trabalho com a localidade sua, para que as pessoas te indicassem. Porque às vezes na Secretaria de Turismo, a pessoa que estava lá, que trabalhava, era mais tendenciosa a indicar um ou outro, né? E às vezes não indicava a sua pousada. Indicava sempre algumas de carta marcada. Então era bem difícil. Você tinha que ter muita parceria ao redor para pedir que as pessoas te indicassem, porque era isso que ia garantir que você ia ter hóspede ou não. Hoje, como a gente pode ver, ficou mais fácil, por um lado, né? Mas exige mais da gente. Então, eu acho que, assim, é um constante desafio para a gente estar sempre antenado com essa nova tecnologia, para que a gente possa sair na frente e que a nossa pousada
possa ter um destaque, né? Que ela se destaque, porque o que a gente quer é que ela se destaque nessa imensidão, porque tem muitos, a pousada ela não concorre, não concorre somente com as outras pousadas, concorre com outros destinos, porque às vezes a pessoa quer ir para descansar numa praia, ela pode escolher tanto uma cidade quanto outra. Então, tudo isso tem que caminhar atrelado para que o seu destino seja um destino que saia na frente, porque depois que a pessoa escolhe o destino, é que ela vai escolher a pousada. Então, assim, vocês podem ver que a tecnologia, até isso, ela colocou lá. As pessoas vão ver o destino que mais interessa a ela e que é mais atrativo. Se, por exemplo, a prefeitura da sua cidade está fazendo um trabalho de base bacana para atrair turistas, com certeza a sua cidade vai sair na frente, porque sempre tem destinos que são concorrentes, né? Tem várias opções quando a pessoa pensa em viajar, no meu caso aqui, cidades históricas, né? Tem Tiradentes, tem Ouro Preto, tem Mariana, tem Diamantina, tem uma série de lugares que a pessoa pode optar. E quando a pousada faz um trabalho bem feito na internet, né, adere legal essa coisa da tecnologia, ela vai atrair não só para a pousada, mas também para o destino. Então, o trabalho bem feito, gente, a gente não só ajuda o nosso negócio, a gente não só melhora ele, como a gente atrai para o destino, que vai gerar renda não só para a pousada, né? Vai gerar para o restaurante, vai gerar renda para as pessoas. No meu caso aqui tem o pessoal do ecoturismo, tem pessoal de charrete, tem um monte de coisa. Então, assim, primeiro a pessoa vem para a pousada. Então, assim, é bacana também quem tem acesso ao poder público, participa de associações, focar em pedir o pessoal para trabalhar bem o destino, né? Dar ideias de como trabalhar o destino, para que possa atrair mais pessoas, porque esse trabalho em conjunto, ele vai ajudar muito, principalmente nessa época nossa da pandemia. Eu assisti há um tempo atrás uma live do nosso ministro do turismo, no qual ele disse que ele iria focar mais agora em divulgar o Brasil, né, no exterior, que pra gente é excelente. Então tudo vem lá do macro e vai fechando no micro, que seriam os nossos, né? Então, assim, é excelente, porque quanto mais você mostra o seu estado, quanto mais você mostra a sua cidade, mais desejo vai despertar nas pessoas. E a tecnologia, ela tá aí para isso, para ajudar que a gente possa atingir níveis que antes não era inimaginável, né? Antes como que a gente faria isso, né? Se a gente não tinha o acesso à internet, as pessoas iam fazer a reserva, elas faziam a reserva através do telefone, elas iam ligar, e aí elas iam para algum veículo de alguma indicação, né? E depois elas ligavam e faziam a reserva. Hoje não, tem gente que não quer nem conversar, né? Esse novo milênio aí que a gente vê das gerações mais jovens, eles têm dificuldade de falar no telefone, eles não gostam de ligação. Eles querem que a coisa seja rápida, seja feita direto no WhatsApp ou direto no site, né? Já vai lá e faz a reserva. Então, para isso, a gente tem que tá mostrando sempre, né? Quem não é, como é que fala? Quem não é visto, não é lembrado. Então, tem que ser tá muito ativo na internet. E uma outra coisa, assim, que eu observo muito, principalmente quando eu fiz meu mestrado, né? Que fiz meu mestrado na Espanha, eu estudei muito sobre inovação e tudo. Então, assim, a gente pode ver, gente, o mundo tá sempre inovando. E cada vez mais o turista, ele tá buscando, as pessoas estão buscando o turismo de experiência, onde você vai oferecer o seu diferencial. Muitos acham, às vezes, que o diferencial é o atendimento. Gente, atendimento não é diferencial. Atendimento não é obrigação. Então, cada empreendimento tem obrigação de dar um bom atendimento. Então, assim, eu tenho alguns exemplos aqui do mundo, assim, que bem interessante, que a gente pode ver essa questão de inovação, que tem hotéis que são debaixo do oceano, que a pessoa se hospeda debaixo do oceano. Tem o outro que era a cápsula do Japão, né? Que as pessoas se hospedam dentro de uma cápsula. Então, assim, a inovação, ela não tem limite, ela ultrapassa, e nós brasileiros, gente, nós temos uma facilidade muito grande de inovar, de se reinventar, é nata. Nós temos muita criatividade, né?
Então, assim, eu tô falando aqui de alguns exemplos do mundo, só pra gente ver, assim, até onde vai a imaginação, né? Que muitos já devem até ter visto esses exemplos que eu tô falando aqui. Tem o exemplo de hotéis que é no gelo, que a pessoa se hospeda numa cama no gelo, né? Tem até, hoje tem hotéis que estão focados em fazer ambientes propícios para o Instagram. E isso eu acho muito legal, e tem pousadas que já fazem isso, que tem dentro da própria pousada um cantinho onde a pessoa quer tirar foto. E isso, o que vai acontecer? A pessoa vai tirar foto, vai postar e vai marcar a pousada. Então são ações de inovação simples, né? Que às vezes é criar, às vezes um jardim, tem algum arco de flor, põe um banquinho embaixo, aquilo atrai para que a pessoa vá lá e tire a foto. E aí ela vai tirar a foto e vai marcar a pousada. E dentro lá da sua pousada, na recepção, você vai estar sempre lá com uma plaquinha com o seu Instagram e falando, pedindo que a pessoa siga a pousada, né? E se tiver oportunidade de pedir a pessoa que tirou a foto, olha, marca a pousada, marca a gente e tal. Mas naturalmente as pessoas marcam a pousada. E isso atrai, né? Atrai outras pessoas com desejo de ir na sua pousada, e quando elas chegarem, elas vão querer ir naquele cantinho tirar foto. Porque o ser humano, gente, tem uma tendência muito grande a querer fazer o que o outro tá fazendo, o que o amigo postou, né? Postou na internet, ele quer fazer igual. Então, assim, é possível a gente fazer um cantinho específico para que seja fácil, que o ângulo seja legal, porque a pessoa vai querer ir lá e tirar a foto. Então, pelo mundo existem assim, muitas opções, né? Eu mesma, quando eu viajo, eu gosto muito de ficar em locais diferentes, de hotéis, pousadinhas diferentes, para poder conhecer e para poder aplicar, né, na minha. Desde quando eu comecei como pousadeira, eu sempre viajei para lugares onde eu pudesse aprender, onde eu pudesse ir para uma pousada, eu buscava a pousada que eu pudesse ver algum diferencial nela, que depois eu trazia para minha pousada. Que eu acho que isso não há mal nenhum, né? Quando a gente faz esse trabalho aí de benchmarking, que é viajar para conhecer e trazer para o nosso próprio negócio, a gente aprende muito e a nossa mente expande, né? E eu acho que uma mente, quando ela expande, uma mente que se expande, ela nunca mais volta ao tamanho normal dela, o tamanho original. Então a gente tem que estar sempre buscando, até em níveis mais elevados, para que a nossa mente abra para o criativo. E mais do que nunca agora, com a pandemia, nós temos que estimular essa nossa criatividade, né? Porque o que acontece, gente? Procedimentos, protocolos, tudo isso que tem a ver com a pandemia, né? O álcool em gel, o tapete sanitizante, isso tudo é obrigação, né? É obrigação agora, nesse momento, qualquer empreendimento que esteja aberto, que ele tenha todos esses cuidados. Então, isso não é diferencial, né? O que vai diferenciar a sua pousada nesse momento são algumas coisas, alguns detalhes que você vai fazer e que vai fazer o diferencial. Então, assim, eu estava lendo também, estou lendo bastante agora sobre a retomada na Europa, no mundo, para que a gente possa ver o que dá para trazer aqui para a nossa realidade aqui no Brasil, né? Então, eu observei que eles estão mudando tudo muito rapidamente. Os trens já estão adaptados, já tem trens adaptados para que tenha, né? Os trens foram redesenhados, gente, para poder que as pessoas possam viajar com segurança. Tem um hotel na Suíça que ele pegou, como a ocupação agora, ela tem que ser uma ocupação mais baixa, a gente não pode receber a totalidade, né? Esse hotel na Suíça, ele criou alguns apartamentos, ele esvaziou, né? Ele esvaziou esse apartamento e montou um ambiente de restaurante. Ele pegou alguns quartos, né? Alguns apartamentos e montou um ambiente de restaurante, para que a pessoa, na hora de jantar, ela vai para um ambiente que parece um restaurante, né? Super individualizado e personalizado. Então as pessoas estão criando ideias para sobreviver nesse momento, né? Então isso tem muito a ver com a inovação e com o lucro, trazer lucros para nossas pousadas. Porque quando a gente inova, né? Isso é visto e isso retorna. Isso retorna em mais hóspedes, retorna em maior faturamento, isso retorna que você pode agregar e cobrar mais na sua diária média. E o que eu percebo também é que as pessoas não estão abaixando os preços. Elas estão mantendo o preço, até porque
quando você abaixa o preço, né, acaba não cobrindo, às vezes, as despesas que nós estamos tendo nesse momento, que é uma ocupação menor e com mais gastos, que a gente precisa de uma equipe, né? Às vezes não dá para reduzir tanto na equipe para não afetar no trabalho, no serviço oferecido. Então, a gente precisa trabalhar melhor o nosso revenue, que seria a nossa diária média, como que a gente vai fazer para que esse faturamento não caia. Então, existem várias ideias. Aqui na minha cidade, por exemplo, gente, reabriu, porém os restaurantes, eles não estão podendo receber as pessoas dentro ainda. Eles estão entregando delivery e estão também na porta. Se o hóspede vai até a porta do restaurante, ele compra ali um chopp e bebe sentado nos bancos na praça e tal. Então, assim, muitos estão querendo fazer a refeição dentro da pousada. Então, quando eu vi essa ideia desse hotel que eu falei agora da Suíça, eu achei super interessante. Eles criaram um ambiente para que pudesse, né, esse hóspede jantar ali com um delivery do restaurante, porque vão ser vários momentos de adaptação. Pode ser que os restaurantes abram, em seguida fechem. Então, a gente que é da pousada, nós temos que estar preparados, né, para todas essas eventualidades. Eu sei que não é fácil, né? Porque o que acontece? A gente já tem os espaços determinados, nem todos têm um espaço grande para poder receber, né, esse delivery e atender, e vai ter que ter mais essa parte aí de talheres, essa parte da cozinha, né, de utensílios, isso tudo impacta. Mas a gente vai ter que correr atrás, não tem como a gente cruzar os braços, né, para essa nova realidade, porque senão a gente acaba perdendo. Então, aí mais uma vez, a gente tem que usar a inovação. E inovação, gente, eu falei de hotéis debaixo do oceano, hotéis em cápsula, várias coisas, né? Porém, a inovação, ela surge nas pequenas coisas, não tem necessidade de ser uma coisa gigante, né? Tem hotéis que são especializados na questão da inovação, do turismo de experiência. Mas nós podemos sim oferecer um turismo de inovação, um turismo de experiência dentro das nossas possibilidades, né? Já existia e hoje vai existir muito mais hotéis que você faz tudo online e só chega no hotel e tira a sua chave, que é um cartão magnético, e você não tem acesso a ninguém. Mas aí nós estamos falando da hotelaria, dos hotéis grandes e tudo. Nas pousadas, nós vamos ter que adequar, fazer o check-in antecipado, check-in online, para que evite esse contato, principalmente durante esse momento, né? Esse momento vai passar, mais cedo ou mais tarde, a vacina tá aí, para em breve, né? Se Deus quiser, a gente consegue voltar à nossa normalidade, mas com certeza nós não vamos voltar como éramos antes. Essa nova normalidade ela nunca mais vai existir, aquela antiga normalidade, ela nunca mais vai voltar a existir, porque a gente aprendeu muito. Como eu disse, a mente que se expande, ela nunca mais volta ao seu tamanho original, né? Então, assim, a gente não vai deixar de fazer as nossas boas práticas, de oferecer mais coisas para os nossos hóspedes. O que a gente implementou na pandemia, muita coisa vai continuar. Outras, claro, né, que não tem necessidade, vão deixar de existir. Tem muita inovação, gente, ela não tem limite, né? Eu vi muitos restaurantes também oferecendo um espaço, às vezes, na praia, com uma bolha onde a pessoa pode jantar lá dentro, super individualizado, sem problema nenhum do vírus. Então, a inovação, ela vai muito além. E a Europa, como eu disse, eles estão redesenhar o ônibus de turismo dentro dos trens, tudo para que o turismo volte a acontecer. E com a gente aqui não vai ser diferente também. Ele já está acontecendo e ele vai cada vez mais ganhar força, né? Mas o que a gente pode fazer dentro da nossa pousada? Porque eu acho que é legal a gente ver o macro, né? Ver o mundo como um todo, mas olhar para a nossa pousada. Cada um pode inovar em pequenas coisas que vai agregar muito valor, né? O hóspede, gente, quando ele chega na pousada, ele quer viver um turismo de experiência ali. E a pousada, ela tem um grande papel nisso tudo. Ela tem um papel de proporcionar isso para o hóspede. Desde onde ele vai poder, na hora que os restaurantes abrirem, né? Qual restaurante que está adequado às normas.
reservar o restaurante para ele, tentar superar, né, esse atendimento, porque um atendimento, como eu disse, ele é obrigação, né, como os protocolos nesse momento é obrigação de todos seguir os protocolos, mas a gente sempre pode agregar. Quando a pessoa chega na sua pousada, ela quer saber o que ela vai fazer na cidade, você tem que estar com isso muito bem alinhado, pronto para mostrar de fato o que está aberto, o que não está aberto. Mais do que nunca agora a gente precisa se informar o que abriu, o que não abriu, porque muitos ainda não abriram, né? Não começaram a reabrir. Então a gente precisa saber para indicar. E também, gente, encorajar a pessoa, isso é uma forma de inovar. Por exemplo, chegou um turista que está acostumado, que na minha cidade o pessoal vem por causa do turismo histórico, né? Seu recepcionista ou você pode falar, olha, tem vários passeios de ecoturismo, por que não fazer uma caminhada? E a pessoa vai falar, mas eu não tenho condicionamento físico necessário para isso. Não, mas existem vários níveis, o pessoal é preparado para te levar até lá, porque a pessoa, ela vai para o destino, né? Ela vai para uma cidade histórica, ela quer não só ver a parte histórica, ela quer viver a experiência da cidade, da gastronomia, do que a cidade tem a mais. E tem outras questões, gente, que eu acho que muitas pousadas às vezes não indicam por insegurança, que são festas locais que acontecem, que o turista quer ver a localidade. Às vezes ele vai para o Nordeste, ele quer ver um forró, mas ele quer ver um forró local. Ele não quer aquele bar que oferece para o turista. Então tudo isso é diferencial, tudo isso te difere, porque vai criar uma experiência na cabeça dele e ele vai sair da sua pousada muito mais satisfeito. E agora, como muitas coisas não abriram ainda, a gente vai precisar, né, inovar cada vez mais para oferecer serviços para ele, facilitar a vida dele na sua cidade, para que ele possa realmente fazer os passeios que ele quer e os que você vai indicar que ele nem conhecia. E esses vão ser os melhores, porque quando a gente viaja, às vezes a gente lembra daquilo, às vezes até que deu errado na viagem, né? Então, qualquer coisa que acontecer fora do que era o esperado, às vezes aquilo vai ser o que ele viveu de experiência. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu viajo, quando eu vou lembrar de alguma viagem, gente, eu lembro do que, às vezes dos perrengues que eu passei na viagem. Então, não tenha medo de indicar coisas locais, que ele vá viver a localidade ali, né? Isso é muito importante também. Eu lembro quando eu fui para a Ásia, eu viajei por vários países da Ásia, e quando eu lembro de lá, eu lembro de um ônibus que eu peguei do Nepal, no Nepal, que foi um ônibus assim, o ônibus estava entupido, eu não conseguia nem mexer dentro do ônibus. Tinha gente até no teto do ônibus, carregava bicho, um monte de coisa junto, parece inacreditável. Mas isso, quando eu lembro dessa viagem, eu vou logo, lembro desse acontecimento. Ou senão, quando eu lembro de algum lugar, assim, do Nordeste, por exemplo, eu lembro das festas locais que eu fui lá. Isso marca muito, né? Isso marca mais do que qualquer passeio básico, ou ir pra praia, tomar cerveja e sair da praia. As pessoas querem mesmo isso. Então, a gente pode facilitar isso, né, com bastante conteúdo sobre a nossa localidade, trabalhar legal mesmo nas nossas mídias sociais, mostrando todas as peculiaridades, porque a pessoa quer ver ali onde é feito, né? Por exemplo, região de vinho, região de queijos, como é que é feito aquilo, como é que o artesão faz o artesanato, como é que é produzido. Isso cada vez mais tem crescido, e isso agrega muito no nossa pousada. Porque a pousada, como eu disse, ela tem esse papel. Além dela ter o papel de indicar, ela tem o papel da responsabilidade, de saber o que ela está indicando. Também não vai indicar, né, coisas assim. Você vai explicar para a pessoa. Você vai tentar entender o que ela tá querendo, né? Porque às vezes a pessoa quer ir em bons restaurantes, mas ela quer ir numa festa regional, ela quer comer aquela comida típica. Ela quer viver aquilo. Se ela for embora sem aquilo, ela não vai ter conhecido, às vezes, o local. Né? Ela vai ter conhecido um restaurante renomado e que não diz nada do destino. Então, assim, tem várias formas de inovação. E esse novo milênio,
Como eu disse, essa nova época aí que nós estamos vivendo, as pessoas estão buscando isso pelo mundo afora, cada vez mais. Elas querem ir em lugares que elas vivam a experiência, que o quarto, às vezes, o quarto seja temático para o que diz, né, o contexto como um todo da pousada, se aquele contexto ele é alinhado, se o quarto com a recepção, com a fachada da pousada, ele está todo na mesma linguagem, porque vai ser um lugar diferenciado, vai ser um lugar que vai ter uma identidade. Isso também é inovação, né? Porque antes as pessoas não preocupavam, iam fazendo as coisas, iam construindo de qualquer jeito, sem preocupar com essa linguagem, que é uma linguagem não dita, não falada, mas ela é observada nos detalhes. Quando você cria esse canto na sua pousada, para que a pessoa tire foto e poste no Instagram, esse cantinho tem que dizer realmente da sua pousada, né? E aí são, como eu disse, são detalhes simples, são detalhes no seu café da manhã, como você serve o café, a forma como você expõe as mesas, as toalhas que você usa, tudo isso interfere. E isso gera um impacto que não é palpável, mas ele a longo prazo, ele te traz um retorno. Porque as pessoas querem isso, elas querem vivenciar a experiência, elas não querem um lugar, como ontem eu falei de nicho de mercado, né? Até cabe agora falar do nicho que volta mais ou menos à linha com o nicho. Porque quando você sabe qual o público que você atende, você direciona para esse público. E isso vai fazer com que você saia na frente, com que você consiga inovar cada vez mais dentro da sua proposta. Porque eu acho que a gente tem que olhar o todo, mas a gente fechar dentro do que nós temos. Se nós temos 4 apartamentos, nós vamos pensar como vou trabalhar melhor os meus 4 apartamentos. É o que eu tenho, né? Se a minha área de lazer não é grande, o que eu posso fazer para que ela fique mais aconchegante e que a pessoa queira passar mais tempo aqui? Que a pessoa sinta confortável para consumir, né? Às vezes você oferece tiragosto, você oferece bebidas. E se ela tiver um cantinho mais aconchegante ali, ela vai ter vontade de ficar. Ela vai ter vontade de ficar e ela vai gastar mais. Então, ela vai consumir mais, né? Se ela fica mais tempo dentro do quarto, porque o quarto é também um quarto que tem esse calor, esse carinho, esse aconchego, ela vai gastar mais no frigobar. E ela vai lembrar, ela vai falar, nossa, que delícia dormir naquela cama. Que cama maravilhosa. E às vezes a pessoa foca só num detalhe, né? Então, assim, isso tudo faz muita diferença. E o atendimento, ele tem que ser um atendimento bem personalizado, para que a pessoa se sinta mesmo que ela é especial, que o que você está fazendo ali é para ela só, não é para todo mundo. Esse tipo de atendimento também, hoje ele é exigência, né? Não adianta, não pode ser aquela coisa fria que atende, mas não atende de forma muito formal. As pessoas gostam de pessoas, né, gente? De pessoas autênticas, de pessoas que querem realmente passar o que elas têm de melhor e não cumprir a função delas. Ah, vou te indicar igual um papagaio ali, falando, tem isso. Eu acho que parte também de tentar entender a necessidade do outro. E a gente tem toda uma oportunidade. Quando a pessoa chega na recepção, que você começa uma primeira conversa, você já sente. E o que essa pessoa está buscando, né? Ela própria vai te falar o que ela está querendo, o que ela viu na internet e o que ela foi em busca. Só que aí depois que você mostra para ela tudo que ela foi em busca, que você indica, aí você pode falar, olha, mas tem isso também que é muito bacana. Porque quanto mais atrativos você passa para a pessoa, mais tempo ela vai ficar dentro da sua pousada, né? Mais tempo ela vai hospedar lá. Ela vai querer conhecer. E se ela não tiver tempo suficiente para conhecer, ela vai voltar. E é sempre bom ter sempre uma carta, né, na manga, ou uma festa típica, alguma outra coisa que sua cidade vai ter, para você falar para eles também. Olha, volta numa próxima para a festa de São João, por exemplo. Que isso tudo vai voltar a acontecer, né, gente? O ano que vem, provavelmente, a gente já vai conseguir essa retomada, né, após a vacina e tudo. Mas até lá, nós vamos criando meios para que a pessoa realmente entre na sua pousada e saia com a sensação que ela viveu uma experiência que toda vez que ela lembrar da cidade, ela vai lembrar daquela pousada.
Ela vai falar, nossa, aquela pousada é fantástica. E ela vai indicar. E isso eu falo é de A a Z, não importa se é simples, se é mais luxuosa, não importa isso. Porque quando a pessoa busca uma pousada mais simples, ela sabe que ela está buscando uma pousada mais simples. Mas aí você vai fazer o seu melhor dentro da sua simplicidade, dentro do que você tem para oferecer. Agora, se você é de luxo, aí você vai oferecer o que você propôs também para ela, né? Vai dar o seu melhor. Então, assim, a gente sempre pode e deve dar o nosso melhor, né? E isso tudo faz com que o nosso negócio prospere. E não só prosperar financeiramente, como ele traz uma satisfação pessoal muito grande, que é muito bom, né? É muito gratificante quando a gente recebe os retornos do hóspede, o feedback do hóspede falando que gostou, que o seu trabalho foi bem feito. E isso não tem preço, né? Porque, claro, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, né? Dinheiro é importante e tal. Mas essa satisfação pessoal que você está fazendo bem feito o seu trabalho, ela vai muito além do dinheiro. E ele retorna, né? Eu sempre falo, quando você não está buscando dinheiro, ele vem por si só porque você está dando o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, o dinheiro vem por si só. Ele vem como é natural, né? Você entregou, o retorno vem. E a gente tem que estar sempre aberto aos novos desafios que esse novo milênio propõe para a gente, cada vez mais, né? E eu, por exemplo, eu sempre busco me desafiar, até fazer lives para mim é um desafio novo, porque nunca pensei que eu fosse começar a fazer live, a ensinar pessoas, porque sempre fui muito empreendedora, eu tenho a pousada, eu tenho loja, sempre trabalhei com comércio e tudo. Então eu me coloquei esse desafio. Eu fui estudar fora, eu já tinha feito faculdade na área de turismo, depois eu fui para a Espanha fazer meu mestrado. E aí, quando eu voltei do meu mestrado, eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu aprendi tanta coisa, né? Queria compartilhar isso com mais pessoas. E aí surgiu a ideia de começar a compartilhar meus conteúdos na internet.